Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Outros Caminhos, eu sou Elvis Giacomini, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo respondendo uma questão que algumas pessoas me perguntam, sejam amigos, sejam pessoas que eu conheci após começar esse canal aqui na internet. E também é uma coisa que eu já venho falando há um tempo que eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal, que é como eu vim parar aqui na Inglaterra. Vou contar aí para vocês um pouquinho mais da minha história, saindo do Brasil, saindo lá do interior do Mato Grosso, até chegar aqui no interior da Inglaterra. Então, sem muita enrolação, sem muitas delongas, bora lá para esse vídeo. Eu vou tentar traçar, galera, um pouco da minha história lá no Brasil, como que era antes de eu mudar para cá, como foi o processo para mim vir para cá, a chegada, e um pouco dos 5 anos que eu tô morando aqui na Inglaterra, como eu cheguei aqui, como eu tava lá e aonde eu estou agora depois desses 5 anos, depois dessa experiência morando aqui por 5 anos. Para começar, galera, eu sempre quis assim morar fora do Brasil, ter essa experiência de conhecer um lugar novo, morar num lugar frio, morar num lugar que tem uma outra estação do ano. Eu morava lá no interior do Mato Grosso, só calor, e eu nunca achei que isso seria possível, eu nunca achei que eu poderia sair lá daquela cidade que eu morava e vir para esse lugar aqui com tantas oportunidades para uma outra parte do mundo, um outro continente, aqui na Europa. Eu nunca achei que eu teria dinheiro suficiente para fazer uma mudança desse tamanho, porque não é só fazer o passaporte e mudar, você tem que se estruturar, você tem que pesquisar, você tem que comer, você tem que ter um lugar para morar, você tem que imaginar a sua vida. E eu não tinha ninguém que poderia fazer isso para mim, a não ser eu mesmo. Então, esse foi um dos principais desafios que eu enfrentei quando eu resolvi mudar de país. Nunca achei que seria possível por causa disso, porque eu não tinha dinheiro suficiente, eu não via muitas saídas para isso acontecer. Mas na verdade as saídas já estavam lá na minha mão. Eu só não queria me desfazer daquilo que eu tinha, sair da zona de conforto e tentar algo novo. Eu morava no interior do Mato Grosso, lá no norte do Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Sul, gente. Todo mundo fala que confunde Mato Grosso do Norte ou Mato Grosso do Sul. Não existe Mato Grosso do Norte, é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu morava numa cidadezinha chamada Sinop. Cidadezinha não, que agora já tem quase 300 mil habitantes. É uma cidade que desenvolve muito. É uma das cidades que mais se desenvolve no Brasil. Até tem uns vídeos rolando aí nas redes sociais que Sinop passou naqueles telões da Times Square lá em Nova York, que é bem interessante. Eu vou ver se eu acho e vou deixar aqui para vocês. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, numa cidadezinha com uns 3 mil habitantes, bem pequenininha, chamada Derrubadas. E quando eu tinha uns 5 anos, em 97, eu fui com a minha família, me mudei com os meus pais e o meu irmão para Sinop, no Mato Grosso, em 1997. E eu morei lá por 21 anos, até 2018. Lá eu arrumei meu primeiro emprego, lá eu fiz faculdade, me formei em Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. E o meu último trabalho antes de vir aqui para a Inglaterra era numa assistência técnica de informática, que arrumava computadores, notebooks, assistência em rede, tudo que é tipo de coisa. E eu fazia o financeiro nessa empresa. Eu vou botar um adendo aqui, essa empresa se chama Federizi Informática. Eu trabalhei lá por quase 8 anos e ainda sou amigo das pessoas lá. Então eu recomendo ainda muito a Federizi, porque eles são extremamente profissionais. Eles dão assistência técnica em computadores, notebooks, rede de internet, tanto para residencial quanto para comercial, servidores. É uma das melhores assistências técnicas de Sinop e da região norte do Mato Grosso. Então, se você precisar de qualquer coisa, entre em contato com o pessoal da Federizi. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um contato para vocês entrar em contato com a Federizi caso vocês precisem. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos lá. Beleza? Então, galera, eu tava morando em Sinop, terminei a faculdade, tinha terminado meu curso de inglês e lá em 2015, 2016, eu comecei a ir atrás de como eu poderia adquirir
a cidadania italiana, porque os meus bisavós, trisavós são italianos, e em como isso poderia me ajudar a sair do Brasil de alguma forma, como que o passaporte europeu, a cidadania de outro país, poderia me ajudar a sair do Brasil. Então, nesse processo, eu comecei a montar toda a papelada, toda a pasta, a documentação para mim fazer a cidadania italiana. Vendi meu carro que eu tinha, eu vendi uma motinha pequena que eu tinha, vendi moto de trilha, peguei umas férias lá no trabalho, juntei, contratei uma assessoria para me ajudar na Itália a fazer todo o processo de cidadania e em 2017, maio de 2017, eu fui para a Itália. Fiquei um tempo lá para fazer a minha cidadania italiana. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando até sair toda a minha documentação e o passaporte italiano. Deu tudo certo de primeira, graças a Deus foi um pouco burocrático, mas deu tudo certo. Com tudo isso na mão, fiquei lá trabalhando, juntando dinheiro e me programando para vir para a Inglaterra. No final de 2018, em novembro de 2018, eu já estava com a passagem comprada para vir para a Inglaterra e com um aviso no trabalho que eu ia sair. Então, no final de 2018, juntei todas as minhas coisas, minhas economias, o meu conhecimento e um pouco de coragem e vim para a Inglaterra, nessa terra gelada aqui. Essa é uma forma bem resumida de eu explicar como que eu vim parar aqui, tá? Resumindo, o meu trabalho, a vida que eu estava vivendo, tudo que aconteceu e como eu cheguei aqui. Não foi tão simples assim, porque o processo de cidadania foi bem custoso e foi bem estressante quando eu tive que tirar o passaporte, fazer todo o que é necessário quando você não tá lá na Itália. Para arrumar as coisas para vir para cá também não foi fácil, porque eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, tinha que alugar um quarto para morar, eu precisava de um trabalho, eu precisava entender como funcionava e de toda a documentação que eu precisaria tirar aqui para poder trabalhar legalmente. Mas como que eu vim parar aqui? Por que que eu escolhi a Inglaterra? Então, como eu falei para vocês, galera, eu queria muito morar fora do Brasil, ter uma outra experiência. Eu queria muito ter ido para os Estados Unidos. Sempre gostei do país. Eu já fui para os Estados Unidos na cidade de Atlanta, quando eu estava em viagem para o Brasil. Então, eu fiquei um dia lá em Atlanta, conheci um pouquinho de Atlanta, mas nunca fui assim para vários lugares nos Estados Unidos. Talvez nem seja tão bom assim, mas eu fico encantado com os Estados Unidos e queria poder um dia ainda morar lá. Porém, morar nos Estados Unidos não é tão simples. Os vistos são mais complicados e eu não quero ir para ficar ilegal, não quero ter esse tipo de atitude. Então eu sou meio cagão para isso. Eu prefiro ficar legalmente num lugar do que ir para lá e talvez ficar legal. Então eu estudei os 5 anos de inglês lá no Brasil e já que eu não poderia ir para os Estados Unidos por causa da imigração, eu queria ir para um país que eu pudesse utilizar esses 5 anos de inglês. Eu queria ir para um país que falasse inglês. E pesquisando, vendo as minhas possibilidades, a visão que eu mais tive boa era a Inglaterra na época. Por quê? Além de eu poder utilizar o inglês, eu já tinha a cidadania italiana, né? Eu já era um cidadão europeu, morando fora da Europa, porque eu morava no Brasil. E em 2018, a Inglaterra ainda estava na União Europeia. Então eu poderia vir morar na Inglaterra sem restrição nenhuma e sem tempo limite, sem um limite de tempo algum. Eu poderia só vir para cá. Na época era só assim. Com o passaporte europeu, eu poderia vir, entrar e estabelecer residência aqui sem nenhuma restrição. Inclusive, eu já fiz um vídeo de como morar aqui na Inglaterra legalmente atualmente, tá? Mas já tá precisando de uma atualização esse vídeo, mas mesmo assim eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada, que tem muita informação legal se você quiser vir morar na Inglaterra. Mas está precisando de atualização porque mudou muita coisa na lei agora, recentemente. Então, é bom dar uma atualizada, mas tem muita coisa que ainda é muito útil nesse vídeo de quais são os passos que você precisa ter para morar aqui. Então, eu peguei o voo final de novembro de 2018 e vim para a Inglaterra. Cheguei no aeroporto de Gatwick, que fica um pouco afastado do centro de Londres. É um aeroporto bem grande também, recebe bastante voo internacional. Nessa ocasião, eu voei de Porto Alegre para Lisboa, em Portugal, porque eu fui visitar meus parentes no Rio Grande do Sul.
e peguei uma conexão em Lisboa, e então eu vim para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, eu já tinha um quarto para morar, aqui nessa cidade que eu moro, Peterborough, e também eu já sabia para onde eu ia. Peguei o ônibus do aeroporto, que é longe do centro, e fui para a estação de ônibus central, de uma das estações de ônibus central lá de Londres, onde eu ia encontrar a minha prima, que já mora aqui há mais de 15 anos. Eu tinha programado para ficar em Londres 2 dias, então eu aluguei uma cama num hostel, que era um quarto compartilhado com acho que 10 ou 12 pessoas, que a minha prima não podia me acomodar na época que eu vim. E eu passei 2 dias lá em Londres, então, visitando a minha prima, e ela já me deu como posso dizer, uma explicada de como as coisas funcionam aqui na Inglaterra, das coisas que eu precisava. Então eu já fui ali, já comprei um chip de celular, já peguei algumas informações de como eu tirava o meu insurance number, o meu seguro social, esse tipo de coisa. Ela me deu várias dicas nesses 2 dias que eu fiquei lá com ela, visitando Londres. Depois desses 2 dias lá em Londres, comprei uma passagem de trem para vir aqui para Peterborough, que é a cidade que eu tinha alugado o quarto, certo? Então, peguei lá minha passagemzinha e vim. Chegando aqui, galera, eu não tinha notado o frio que tava lá em Londres, porque eu acho que eu tava andando, caminhando, comendo, fazendo as coisas com a minha prima lá. Quando eu cheguei aqui, depois de sair do trem, que tava quentinho lá dentro, botei o pé fora, em um frio tão forte, galera, que eu não tava preparado. Lá no interior do Mato Grosso, lá em Sinop, é quente, é verão o ano todo. O frio lá de Sinop é 25 graus. E eu cheguei aqui, final de novembro, tava o quê? Tava uns 5, 8 graus. Então, para mim, foi um choque muito grande, muito difícil. Além de eu botei o pé na estação de trem, saí fora do trem, saí fora da estação, eu não sabia nem para onde ir, não tinha noção. Então, já tinha comprado o chip, botei no GPS o endereço da casa que eu ia ficar, do quarto que eu ia dormir. Por sorte, não era tão longe, dava uns 20 minutos caminhando. Peguei ali minha mala, porque eu só vim com a minha mala, gente. Eu não conhecia ninguém aqui em Peterborough. Não tinha amigos, não tenho familiares aqui, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu só vim. E só com a minha mala, com as minhas roupas e os meus documentos, e é isso, vida que segue. Fui caminhando lá pra casa que eu ia ficar, pro quarto que eu ia dormir. No caminho comprei um café para me esquentar, para me aquecer, e logo mais lá esperando um pouco, chegou o dono da casa, que foi me entregar chaves, me mostrar a casa, me mostrar o meu quarto, e é isso, e me deixou lá e vazou embora. E na época, galera, 5 anos atrás, eu tinha 26 para 27 anos. Foi uma das noites, assim, que eu acho que eu nunca vou me esquecer da minha vida, porque eu tava num país diferente, numa cidade totalmente diferente, que eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigo, eu não tinha família. Na casa que eu tava tinham mais 3 quartos, aí eu tava no andar de cima, no segundo andar. No andar de baixo tinha um casal de romenos, que eu fui descobrir só depois, logicamente. Num quarto do lado tinha um inglês morando, e no quarto do outro lado tinha um português, que eu fui descobrir que ele era português 6 meses depois que eu tava morando naquela casa. É porque ficava só trancado dentro do quarto aquele cara, ele só saía para pegar a comida e voltava, eu praticamente nunca via ele. O outro pessoal, eu acabei fazendo amizade depois. Mas enfim, voltando, foi uma das noites mais estranhas, assim, porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Eu tava com fome, eu não tinha nada para comer, e tava um frio, e na cama só tinha a cama e o colchão. Não tinha lençol, não tinha cobertor, não tinha nada. Por sorte, a casa estava bem quentinha, o aquecedor estava ligado. Mas depois das 9 ou 10 da noite, aquele aquecedor desliga. E aí eu não tinha coberta, não tinha nada. Eu tive que fazer um travesseiro com as roupas que eu tinha, botei uma calça, botei uma jaqueta que eu tinha, botei umas coisas nas mãos para esquentar e me cobri com a minha toalha. É isso. Essa foi a primeira noite que eu dormi assim muito pouco, rezando para amanhecer logo, para mim ver o que estava ao redor de mim, porque à noite você tem outra visão das coisas quando você não conhece o lugar. Aí sim, no outro dia, acordei, fui dar uma voltinha ali ao redor de casa,
tinha um mercadinho, comprei um café, comprei um pão, comprei umas coisas para comer. E aí eu já arrumei minhas coisas, arrumei no meu quarto tinha um armário, tinha uma cômoda. Então eu já arrumei as minhas coisas da mala naquele ambiente. Já reservei o meu lugar na cozinha para guardar as coisas, meu lugar na geladeira para guardar as coisas. Porque casa compartilhada é assim. Você divide a cozinha. Então você fica com esse armário da cozinha, esse armário é seu. Você cozinhou, você lava a sua louça. Você sujou o fogão, você limpa o fogão. Você tem que ter as suas coisas. Algumas casas têm panela, tem garfo, tem faca e prato. Mas eu não tinha nada, então tava tudo ali no improvisado. Geladeira é a mesma coisa. Essa prateleira da geladeira é sua. As outras são das outras pessoas. Então eu não conhecia nada disso. Eu nunca tinha vivido isso. Para mim era tudo novo. Então nesse outro dia eu já fui caminhar para ver se eu achava uma loja de departamento para comprar uma fronha pro colchão, para comprar um cobertor e um travesseiro, que eu não tinha nada. E feito isso, consegui fazer tudo de manhã, correndo rapidão, deixei tudo arrumado, comi e de tarde eu já fui ligar pro departamento aqui que se chama Home Office, que é o tipo algum Ministério Social, alguma coisa assim, vamos dizer que é no Brasil, para tirar o meu insurance number, o meu seguro social, para mim poder trabalhar legalmente aqui, que era o principal. Então eu liguei, foi extremamente difícil para mim me comunicar com a pessoa que me atendeu, porque a pessoa tinha um sotaque diferente, eu não estava acostumado a falar no telefone em outro idioma, então foi terrível assim, mas no fim eu consegui marcar a minha entrevista e com essa entrevista marcada eu já poderia ir atrás do emprego, porque eles já me davam tipo um número provisório já para mim apresentar para um possível empregador ou para alguma agência de emprego. E depois disso, fui para as agências de emprego já procurar um emprego para mim trabalhar. Fui dar uma volta na cidade, fui entender um pouco melhor aonde que eu tava. E assim foi indo, galera. Foi ali aos trancos e barrancos, aprendendo. Eu tinha um pouco de medo porque eu não conhecia as pessoas. O bairro lá que eu morava, depois que eu fui descobrir que é um bairro assim que não é tão bom, que tem uma galera lá que vende droga, é meio perigoso e tal. Mas com uma semana morando aqui, eu já consegui um emprego, então eu já comecei a trabalhar. Era um emprego num centro de reciclagem de uma rede de supermercados que tem aqui. Então eu ia lá, trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Já falei isso aqui em outro vídeo. Então eu comprei uma bicicleta porque não era perto de casa. Então eu trabalhava para a agência de empregos. Eles me levaram para trabalhar no primeiro dia para me mostrar o trabalho e mostrar onde era o lugar. A partir do segundo dia, é isso aí, é com você. Ou você vai de a pé, ou você compra uma bicicleta, ou você não vai e fica sem emprego. Então comprei uma bicicleta, tava uma época de chuva e frio e vento e tudo que você pode imaginar, mas eu acordava ali cedinho e por muitas vezes eu pensava, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui, meu? O que que eu tô fazendo na minha vida? Tava lá confortável, tinha meu emprego, morava com meu pai na época, tinha meu carro, tinha moto de trilha e tava aqui passando frio, andando de bike pra lá e pra cá, se ferrando até entortar. Mas enfim, continuei, né? Comprei uma bike para mim ir trabalhar, comecei a andar mais pela cidade para mim conhecer a cidade. Aí eu já sabia onde era o centro, aonde que eu estava localizado na cidade, vendo ali entre Google Maps e aonde eu estava, então eu já ia me localizando. Descobri um mercadinho pertinho de casa ali que vendia comida, então eu não precisava ir longe para comprar comida. Quando eu precisava fazer uma compra maior, eu ia num mercado maior, e depois pegava um táxi para vir embora, trazia tudo ensacolado, e assim foi indo. Depois eu conheci uns brasileiros no Facebook que me ajudaram a arrumar um emprego melhor onde eles trabalhavam. Aí eu comecei a pegar carona com eles para ir trabalhar. Depois de 6 meses aprendendo, indo para lá e para cá, saindo, conhecendo um pouco mais de gente, eu consegui comprar um carro. Depois de 6 meses consegui comprar um carro. Era um Mini Cooper amarelinho, ano 2001, 2002, agora eu não me lembro. E aquilo ali já mudou a minha mobilidade, já me forçou a tirar a habilitação daqui, porque você pode usar a brasileira aqui só por um ano. E as coisas aí começaram a
ter um outro significado, tomar outro rumo. Foi quando o meu irmão veio para cá, acho que depois de 8 meses que eu estava aqui, se eu me recordo bem. Então eu saí daquela casa que eu estava morando num quarto e o mesmo proprietário daquela casa me deu uma outra casa que tinham 2 quartos disponíveis, 2 quartos de solteiro disponíveis. Então eu mudei para aquela casa, que daí eu peguei o quarto disponível que tinha e o outro quarto ia ficar vago na próxima semana que o meu irmão ia vir. Então eu já reservei aquele próximo quarto para o meu irmão. Então eu já consegui ali pagar o aluguel para o meu irmão, deixar reservadinho para ser muito mais fácil para ele, né? Já ajudei ele a correr atrás da papelada que ele precisava. Eu tinha carro, então conseguia buscar ele no aeroporto, conseguia já agilizar um pouco para ele, graças a Deus. E aí nessa casa moravam mais 2 pessoas, então era eu, meu irmão, uma menina que morava no andar de baixo da Moldova, um país do leste europeu, e tinha no outro quarto um casal de gregos, pessoas bem novas, assim, acho que tinham 20 e poucos anos esse casal. E era uma casa compartilhada também, e era muito legal, que daí com essas pessoas eu consegui fazer amizade, né? E a gente conversava bastante, a gente fazia refeição junto, a gente trocava bastante informação, e assim foi uma outra experiência já. O meu irmão estava aqui também, então tinha companhia, tinha com quem conversar, tinha com quem sair, tinha com quem trocar ideia. Isso foi essencial também para as coisas darem certo aqui. Aí então a gente ficou nessa casa por um tempo. Eu não lembro quanto tempo foi, acho que foi uns 6 meses a 1 ano. E a gente alugou um apartamento daí. Eu e meu irmão, só pra gente, com 2 quartos, sala e cozinha. Apartamento bem simples, bem pequeno, mas que acabava saindo mais barato do que a gente alugar 2 quartos numa casa. A gente ficou lá um tempo e depois a gente mudou para essa casa que eu tô aqui até hoje. Final de 2020 a gente mudou para essa casa, que já fazem 3 anos que eu tô nessa casa aqui, então final de 2023 completaram 3 anos. E eu tô aqui até hoje, o aluguel é barato, então pretendo ficar por aqui por enquanto. E em 2022 eu me casei no Brasil com a Silvia e final do ano de 2022, dia 7 de dezembro de 2022, ela veio para cá morar comigo. Faz 1 ano agora que ela tá morando aqui comigo e tá também aí nesse processo ainda de se adaptar, de conhecer um pouco mais. Como ela já morou na Austrália, então ela já tem um pouco de experiência em morar fora do Brasil, ela já fala inglês, ela já tá trabalhando já no emprego dela há mais de 1 ano. Então, para ela tá sendo uma outra experiência diferente um pouco da minha. Eu mudei de emprego, quando eu vim para cá, eu trabalhei naquele emprego, né, no negócio de reciclagem lá. Depois eu arrumei um emprego num armazém do supermercado, que foi aqueles que os brasileiros lá me ajudaram a encontrar, que eu ainda sou amigo de algum desses brasileiros, os que ainda estão morando aqui na cidade. Depois eu saí de lá, porque aquela empresa ela ia fechar lá onde eu trabalhava, aquela filial ia fechar, e era em outra cidade. Então eu arrumei um emprego aqui na minha cidade, na Caterpillar, e trabalhei ali montando motor, montando uma peça dos motores por cerca de 6 meses, e foi quando eu encontrei o trabalho na DHL, que é o trabalho que eu tô hoje já há 2 anos e meio. Aí eu comecei num cargo bem baixinho na DHL, e hoje eu tô num cargo um pouquinho melhor. Então, já tô ganhando um pouquinho melhor também lá na DHL. E eu tenho condições de prosseguir na minha carreira lá dentro da DHL. Então, tô trabalhando para isso aos pouquinhos. Se tudo der certo, quem sabe um dia eu consigo um cargo um pouco melhor lá dentro. Então, galera, se eu pudesse resumir isso, eu resumiria numa palavra: mudanças. Foram muitas mudanças que aconteceram na minha vida, desde quando eu comecei a procurar pela minha cidadania italiana, a mudança para cá, toda essa trajetória aqui, todos os perrengues. Cara, se eu fosse detalhar tudo que eu passei aqui, todos os tombos que eu tomei, todas as raivas que eu passei, tudo as pessoas que eu dei vantagem, né, que eu dei das pessoas que estavam ao meu redor e que não foram boas para mim. Todas as coisas que me aconteceram aqui, todas as coisas boas que aconteceram,
ia demorar, sei lá, umas 4 horas falando e ainda não ia ser o suficiente. Então, se vocês quiserem saber umas coisas bem específicas desse processo, tá? De mudança, de adaptação, de como as coisas aconteceram, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Mas o essencial, o que que eu posso dizer, olhando para trás agora, nesses 5 anos que eu tô aqui, tudo isso que eu passei, o que que eu posso deixar, o que que eu posso passar para vocês da minha experiência, do meu caso? Primeiro, eu me prepararia ainda mais para tudo que eu passei, então eu tentaria me preparar de uma forma muito melhor e eu não daria tanta importância para algumas pessoas, né, na verdade, que eu conheci aqui, mas que na verdade eu nem precisaria, porque foi mais um revés do que uma contribuição. E eu não confiaria tanto em pessoas que eu confiei e considerei bastante. Talvez isso seja um problema só meu, mas teve alguns reveses que aconteceram por causa disso, mas teve muita gente boa também que me ajudou muito. Então, talvez um conselho: tenha muito cuidado com as pessoas que vão estar ao seu redor, principalmente num país distante, num país desconhecido. Então, aqui foi um aprendizado enorme, 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 que só é possível vivendo. Não tem como eu passar para vocês, tem como eu contar minhas histórias, como as coisas aconteceram, como eu passei por algumas coisas. Mas se você sentir na pele ali, é só isso que vai te dar o conhecimento necessário para você ter esse aprendizado. Eu não quero ser dramático e nem sensacionalista aqui, talvez nesse discurso da minha vida e tal, porque eu sei que tem gente que passa por dificuldade assim que tá fora da nossa compreensão, tá fora da nossa perspectiva, por saúde, por necessidades físicas, não tem como comparar, então não quero chegar a esse ponto. Mas no começo para mim foi extremamente difícil, por causa do clima, do frio, das comidas, das pessoas, do medo de estar aqui numa terra distância. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos. Se acontecesse alguma coisa comigo, se eu quebrasse uma perna, se eu quebrasse um braço, se eu morresse, sei lá, cara, Deus me livre, até tocar na madeira aqui, ninguém ia saber, cara. Ia saber lá depois de um tempo, depois de uns dias, iam saber. Mas eu não conhecia ninguém. Eu não sabia nem o número da polícia, pra você ter ideia. Eu não sabia nem para quem ligar, não tinha nem para quem ligar, não tinha nada que eu poderia fazer. Eu ia ter que me virar sozinho. Então isso traz em perspectiva, pelo menos para mim, o quanto forte a gente é quando a gente precisa e o quanto a gente é resiliente e o quanto a gente precisa ser resiliente, o quanto a gente precisa ser forte. Então, da mesma forma que mostra a sua força, essas situações, né, elas te mostram o quanto você também é vulnerável, o quanto você é fraco e o quanto você tem que lutar sempre por algo melhor. Você tem que lutar sempre para ser alguém melhor. Você tem que estar preparado para as adversidades que vão chegar perto de você. É só nessas circunstâncias que você tem essa percepção, que você tem essa perspectiva. É aquele choque de realidade, é a saída extrema da zona de conforto que você estava ali, que vai te dar uma outra visão das coisas. E aí muita gente... Bom, isso é um clichê, né? Muita gente olha hoje e fala: ah, nossa, você tá bem, mora na Europa, mora na Inglaterra, tá rico, não sei o que lá. Mas pouquíssima gente, só os meus amigos, assim, mais próximos que eu ainda conservo no Brasil, que sabem o que eu passei aqui, que sabem da minha realidade, que as pessoas que eu conversavam, quando as coisas estavam meio pesadas, assim. Então, muita gente só vê esse lado bom, só vê as coisas que a gente posta ali no Instagram, posta alguma coisa ou outra, mas pouquíssimas pessoas sabem da nossa realidade, sabe o quanto foi difícil no começo aqui, sabe o quanto a gente ainda está batalhando para as coisas melhorarem. Hoje a gente tem um carro mais legal, um pouco melhor. Hoje a gente está numa casa confortável, está quentinho. Hoje eu não preciso trabalhar tanto o quanto eu trabalhava, mas a gente ainda está atrás, a gente ainda está construindo o nosso pé de meia, a gente ainda está correndo atrás das coisas. Então, a vida aqui, eu acredito que seja um pouquinho mais fácil que no Brasil, mas ainda não é
fácil a ponto de você esperar o dinheiro cair do céu. E isso não é só para mim que moro aqui, ou que mudou de país, ou que saiu fora da zona de conforto. Tem muita gente no Brasil, ou em outros países, que também estão ali ralando, estão batalhando, estão com objetivo e estão correndo atrás, que não são ricos, não têm herança e tem que fazer acontecer de um jeito ou de outro. E muitas vezes, pela experiência que eu tive aqui com outras pessoas, eu vejo o quanto eu fui sortudo, na verdade. Porque para mim foi sofrido, mas deu tudo certo, assim. Eu nunca tive algo assim que falasse, poxa, agora já deu, tenho que desistir. Nunca. Eu sempre tive uma motivaçãozinha ali. Que eu já vi umas histórias aqui de umas pessoas que vieram com o documento enrolado, que, sabe, separaram, por exemplo, que a família ficou doente, que os filhos ficaram doentes aqui e não tinha suporte nenhum. Eu falo, nossa, cara, às vezes a gente pensa que a gente tá passando por uma dificuldade muito grande, que a gente tá superando um limite, mas eu me boto no lugar daquela pessoa e penso, caramba, ali eu não sei se eu aguentaria a pressão. Mas é isso, galera. Eu quis contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui, de como as coisas aconteceram para mim. Espero que isso tenha dado uma visão um pouco melhor de como é sair de uma realidade e vir para uma realidade totalmente diferente, que isso tenha talvez sanado algumas dúvidas aí para você que está pensando em sair do Brasil para ir para outro país, que eu te garanto que se você vai meter o doido aí, igual eu fiz, de ir sozinho, em outro país vai ser do mesmo jeito. Você vai ter que ralar, aprender como é que funcionam as coisas no país e fazer acontecer, porque vai ter pessoas que vão te ajudar, mas vai depender de você. Se você não fazer, nada vai acontecer. Então espero que esse vídeo aqui tenha trazido aí uma boa mensagem para vocês todos. Então, galera, obrigado por assistir até aqui. Deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aí para dar uma força para esse canal crescer. E vejo vocês no próximo vídeo, que provavelmente vai ser lá do Brasil e daí. Para quem assistiu o vídeo aí até no finalzinho, vai ter essa informação aí que daqui, nos próximos vídeos nós vamos estar no Brasil por um tempo, e aí eu vou mostrar lá a região norte do Mato Grosso para vocês conhecerem e comparar um pouco aqui com o interior da Inglaterra. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo.